Fala, esse vídeo é pra... Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Acho que pra cá tá bom. Esse vídeo é pra lembrarmos da nossa responsabilidade de como tratamos a natureza, a criação e o mundo, como o vemos, enxergamos e como nos relacionamos com isso. E o quão a gente cuidar desse mundo de forma natural tem a ver com o nosso serviço sacerdotal. Natural. Na verdade, as coisas sobrenaturais só são as naturais elevadas em sua plenitude. Eu digo isso porque o pecado, ele deturpa a naturalidade, a sua disfunção. Enquanto Deus, ele regula a harmonia, a naturalidade, com aquilo que ele projeta. Mas eu quero falar aqui sobre como a gente deve ver a natureza, a criação, os céus, as aves, as plantas, a luz, o sol, o dia, a noite, os animais, a gente, nossa carne, nosso ser. Como que a gente deve ver como cristão essa criação e qual o nível de profundidade que o nosso Deus tem com ela e que a gente deve ter com ela. Então vamos lá aqui. Romanos 8. Verso 19 ao 20. Ao 20. Deixa eu ver. Ao 23. Na verdade não, é o 23. Vamos lá, 19 a 23, 8, Romanos. Porque a ardente expectativa da criação, da criatura, daquilo que foi criado, espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, toda a criação espera por esse momento. Tudo que fora criado. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, Adão. Na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém vê, como é que espera? Né? Mas esperamos e tal, etc. Aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Tá entendendo? Sabemos que tal, poderia vou nem continuar aqui, mas beleza. Porque eu queria falar mais, mas vai ficar muito longo se eu falar de muito mais coisas. Mas enfim, queria começar com esse assunto em base. A criação clama, chora, pede para Deus, narra, e a gente se une a oração, nosso espírito que Deus confiou de restauração e regeneração e de religação com Deus, que não acontece somente no futuro hoje. A gente se une a essa petição de redenção à criação. Mas ela está clamando o dia que vem, simplesmente. É o dia que vem, mas esse dia a gente sabe que goteja hoje. Então ela não somente tem carência daquilo que vai realmente se manifestar em totalidade no amanhã, como aquilo que Deus providencia do amanhã já hoje em sua igreja. Ela quer a paz hoje. Quando os homens a deteriora, ambunda em pecado, em falta de responsabilidade com ela, hoje a criação quer pelo menos o gotejo, assim como a igreja já recebe o gotejo. E a igreja cabe esse papel de sacerdotizar e mediar Deus a sua criação de forma geral.
Ah, Pedro, isso é só quando vier a glorificação do corpo, porque é isso que está dizendo no texto. Isso só vai acontecer em plenitude na glorificação do corpo. E claro, que o doente, ao invés do tratamento passivo com a sua doença, ele quer a recuperação total da enfermidade. Então a gente, por mais que hoje a gente é resgatado, sente as virtudes do bem, faz o certo, a plenitude, se liberta em Deus por sua verdade e se amplifica o poder da nossa consciência em Deus, hoje a gente já tem gotejos daquela liberdade futura que haverá nos nossos corpos. Assim também é a criação. A gente tem mais ambição com o que realmente vai acontecer em totalidade, mas hoje já tem seus níveis de manifestação. Porque o pão que vem do amanhã está no hoje, que nem diz a oração do Pai Nosso, se a gente ler ao pé da letra em grego. Episiosion, sei lá, uma palavra assim em grego, que pode significar o pão de cada dia, mas é muito pouco usada no Novo Testamento essa palavra. Um pão de cada dia ou pão garantido do amanhã. Pão de garantia do amanhã que a gente pode ter hoje. Como se tivesse tanto a ideia de vir a cada dia, como ele é do amanhã, mas temos agora. Então o pão, essa providência do amanhã, do reino de Deus, faz sentido até estar no Pai Nosso essa parte do pão, porque do nada fala de comida, né? Enquanto o reino fala de início ao fim sobre o reino de Deus, o Pai Nosso, do nada fala de comida. Aí é complicado. Aí uns dizem que é um pão natural, e pode ser realmente pão natural, mas esse pão, como Cristo já associou, virão povos de 4 cantos da terra para se assentar na mesa com Abraão, pode ser um tipo simbólico do que é a ideia do reino de Deus, de comer do próprio Cristo, que era o fundador do reino de Deus, e Cristo era a pedra real do reino de Deus sobre a humanidade e a relação. Então Cristo se chamava de pão. O pão era a ideia de provisão do céu, com uma sabedoria divina também, ela tem esses símbolos e tal, da providência física da alma do ser humano agora, né, da vida do ser humano, no sentido geral também espiritual. Naquele tempo, hoje em dia a gente pensa que é do nada assim, a gente tá orando e do nada, obrigado pelo pão. Quando o contexto é sempre perdão ao próximo, que tem a ver com o reino de Deus, nos livra do mal da tentação, tem a ver com estar aliado ao reino de Deus, que teu nome seja santificado, tratado como santo e respeitado, tem a ver com o reino de Deus, que a tua vontade seja unida entre céus e terras, tem a ver com o reino de Deus, e obrigado pelo pão. Do nada. Então, esse pão deve ter muito provavelmente a ver com essa providência divina sobre o reino de Deus, que é do amanhã, que vem agora. Então, a criação, voltando à especificação, ela tem essa necessidade, não é mesmo? A necessidade de gotejos, pelo menos, que aliviem, receba isso principalmente daqueles que agora são membros do corpo de Deus, do corpo de Cristo, por meio de Cristo, né? Os filhos de Deus. Ah, mas a função de sacerdote da criação só vai ser existida num tempo vindouro. É mentira, né? É mentira absurda. Em plenitude, em outro patamar, sim. Mas hoje já existe essa função sacerdotal. A gente tem que cultuar a Deus nos parâmetros dessa condição desse mundo atual, para que entremos no outro mundo com seus outros parâmetros. E se os parâmetros hoje são perecíveis, hoje são transitórios, hoje pode ter corrosões pelos outros, mas a gente tem que oferecer nesses parâmetros aquilo que anuncia o porvir. A gente tem que tratar bem a natureza, se relacionar bem com a criação e mediá-la a Deus da forma que convivemos com ela. É engraçado que pouco ninguém fala, mas até teologicamente a discussão de como você trata os animais, a vida na terra, era quase uma pauta teológica dentro da igreja primitiva, de como você se comporta diante da criação e do todo. E a gente vai falar sobre isso agora. A gente já falou sobre que Paulo, para Paulo, que a criação tem sua expressão, e o Espírito que Deus nos deu, que também nos faz almejar o amanhã, a redenção total, se une. Embora eles sejam inexprimíveis nesse aspecto, porque é muita coisa para ele expressar, os gemidos são, as vontades são muitas, tanto sua, né, como você mesmo, e como você, como espírito de sacerdócio que Cristo lhe deu, você leva também a petição da criação, porque você é mediador. Então é muito gemido, velho. É o gemido do universo, mais o gemido de você como ser, levando a Deus, e a oração de cada coisa que sofre e padece aqui, pedindo pelo amanhã, e justamente você também.
O Espírito por ter te dado esse título sacerdotal, Pedro já chama a gente de sacerdote agora, antes mesmo da eleição de filhos de Deus, nos tornarmos como filhos de Deus. Esse título de filho de Deus é muito bom a gente conversar depois. A gente vê que a criação, dentro do cristianismo primitivo, é um livro aberto, escrito pelo próprio Criador, onde ele pôs, escondeu e cravou as suas leis de sabedoria. Assistir à criação, de certa forma, é também ver parte do verbo invisível, a parte visível do verbo invisível de Deus. Na parte primitiva é isso. Tratar as coisas em sua volta, sua vida, é tratar e cuidar indiretamente do verbo divino e de Deus. Ah, Pedro, que heresia? Não é heresia não, meu anjo. Ah, porque Deus é soberano, maior do que qualquer materialidade. Ah, então discuta com a igreja primitiva. Discuta com ela. E negue que você é um cristão que tem a ver com a igreja primitiva. A criação tinha essa extensão tão forte de ensinar e falar sobre o seu Deus autor, né? Que ela condicionou lei o suficiente no coração dos homens quando buscava a iluminação, ao ponto deles serem culpados ou não por aquilo que desenvolveram ao contemplar a ela. Ela expressa a glória do seu Criador, segundo o salmista. Então a gente, quando entra no espírito de harmonia com o Filho de Deus, que é o verbo encarnado, a gente deve tratar bem a existência dentro dessa criação. Porque a criação é a extensão do Deus invisível, de certo modo. Ela é a parte visível do Deus invisível, que fala um pouco sobre a invisibilidade de Deus. E a invisibilidade de Deus sempre utilizará de elementos da criação para nos fazer entender aquilo que não compreendemos. É onde Deus doa de si mesmo para nos fertilizar e nos gerar. E eu falo gerar no sentido de como um feto é na barriga de uma mãe, uma semente é no seio da terra. De nos desenvolver na sabedoria, no conhecimento, nos acertos e erros até. Então quando você olha para a criação, o que é que você vê? Você só vê matinho e diz, Deus é muito bom, como ele é inteligente. Não somente isso, cautela, tem um olhar muito mais profundo. Se você acha que essa ideia de conexão com a criação é uma coisa pagã, você está muito errado. Errado ao extremo, é errado e está perdendo parte da revelação da igreja primitiva. Está perdendo parte da revelação. Você é mediador de gemidos inexprimíveis dessa criação. De cada árvore, de cada pedra, de cada folha, do sopro dos ventos. Não é? Você vê que o próprio verbo de Deus, quando queria, fazia uma árvore murchar. Quando queria, fazia com que as águas o suspendessem. Quando queria, pegava o elemento água e transformava em frutos de vide, em vinho. E fora os outros, fazia barro, suficiente medicação para curar um cego. Fazia do seu sopro de fôlego pulmonar suficiente para a selagem do espírito. A gente vê isso no final do Evangelho. Uns dizem que é brincadeira, mas não disse lá que é brincadeira de Jesus. Jesus é um cara de bom humor e fez aquilo com bom humor, possivelmente sim. Mas não diz que é brincadeira. Você fala, eu acho que seja, pronto e acabou. Seja humilde. Não feche não, não cele com sua intenção não. Aquela parada não. Então veja que a nossa conexão com a natureza, ela é real, meu irmão, e é um papel nosso. Então cuidado da forma que você trata a natureza, da forma que você vê e a vê. E será que você ora de fato, pensando nos prediletos de Deus, a criação favoritinha chamada homem? Você acha que realmente a criação que também espera ser glorificada no seu corpo, como tal teu corpo também espera ser glorificado em Deus naquele tempo, ela pode ser deixada de lado? Adão existiu para mediar o quê? Se só tinha ele de humano. Se o nosso foco é simplesmente os homens, e claro que a maior parte do nosso foco é chamar todos os filhos de Adão para o reino sacerdotal de Cristo. Mas Adão ali do início só tinha Adão e Eva. Ele sacerdotava que o homem era a própria criação. E esse papel já acontece de forma redutiva a certo modo, mas real na igreja. Então quando você se sentar
tiver oportunidade de orar no monte, nos vales, de parar para pensar e meditar na criação, né? De fazer louvores a Deus por aquilo que você vê, tentar ler a Deus nas coisas que veio da sua obra, você está sendo simplesmente cristão. Hoje em dia, parece que o diabo é astuto, para que, usando muito da nossa ignorância, que o diabo conta demais, a gente às vezes faz ele o nosso patrão, porque a gente dá a ignorância que ele conta. A gente vê que entrou uma moda do misticismo, em que abraço uma árvore, me conectei com ela, etc. e pá. Não é isso que você deve fazer, claro. Você já é ligado com o verbo que tudo formou e tudo sustenta. A gente falou um pouco disso num vídeo de 40 minutos passado. Você é real, a sua conexão é real com aquele autor que fundamentalizou tudo. Por isso que Cristo talvez tenha nos dito que milagres e prodígios maiores faremos, porque estaríamos alinhados com a realidade que compõe todo o universo. A realidade encarnada que é Cristo. Então a gente vê que tem toda essa apreciação de atenção à criação. Cristo, quando nos quer ensinar sobre o contentamento, que é uma pauta, a teologia do contentamento e tal, contentamento é uma coisa abordada pela própria filosofia. De homens sábios sabem se contentar. Na verdade, você só tem como ser contente se está contentado. O resto é infelicidade e movimento ansioso e ambicioso. Tá entendendo? Então você tem que ter realmente uma presença de contentamento para se fazer feliz. Se lhe falta, você quer buscar. Se tem excesso, você quer tirar. Contente. É o que lhe basta. E Cristo ensina muito sobre isso. Isso não é pra bonito, não. Eu quero ser vocês seres humanos bonitos e inteligentes. Cristo não ensina pra bonito, não. É você que vai sair perdendo, jogando sua cabeça fora. Se não, obedecer vai cair sobre... Se você vive uma vida viciosa, sinto muito. Cristo tentou salvar-te quando propôs sabedoria. E você não quis ver. Achou que era pra bonito. Ficou dando atenção de forma mística religiosa naquilo que era pautante simplesmente de sabedoria de Cristo tentando te oferecer. E viveu como um pagão que mistifica tudo e não vê o autor da naturalidade tão quanto é da sobrenaturalidade. E tudo tem que ser levado às escalas catastróficas da interpretação sacro-religiosa. E nunca é um Deus tão próximo, que está no nosso, que pode favorecer o nosso pulsar e nosso entendimento. Um Deus ordinário, não na expressão pejorativa, mas que está na ordem estabelecida das coisas em nossa volta, e cujo eu preciso dele para respirar, cujo eu preciso dele até mesmo para padecer. A gente é pagão demais, a gente é muito pagão quando a gente bota Deus lá longe e cria clima em buscar o distante. Olha, tá vendo como ele é longe? Eu pus Deus lá do outro lado do deserto e eu me arrastejei até ele. E Deus fala, não foi para isso que eu vim. Foi para que eu literalmente estivesse onde você está. A gente cria ritos e mais ritos para dizer que Deus se agrada. Quando Deus, na verdade, quer a contemplação de um coração e do novo nascimento de mente. De uma racionalidade bem predisposta, bem disposta diante dele e bem pura. O culto racional, segundo Paulo. Onde nasce da nosso renovo de razão. Nosso estilo de vivência de se levar à vida. E a gente vai ver que Cristo vai nos ensinar, velho, falando da criação, a considerar as aves do céu, os lírios do campo. Ai, meu Deus do céu. Deve ser por isso que os judeus rabínicos, às vezes, não curtiam os ensinamentos de Jesus. Porque ele está falando de elementos do caráter de Deus e está usando, ao invés das escrituras, a própria criação. Como se fosse parte do rolo sagrado as coisas que foram criadas na sua pureza. Isso poderia soar muito mal, mano. Muito mal. Porque isso era uma coisa levada de populações pagãs, dessa ideia de segurar a ideia de falar sobre criação criadora.
a certo modo, do jeito de não, as escrituras são sacras, elas são a nossa fonte de vida, e fechava nisso, isso era muito farisaico nesse aspecto. E Cristo, para falar do caráter divino e para abraçar, mas ele só está usando simbolismo. Só está usando simbolismo. Então, literalmente, você está sofrendo com a ideia do padecer do sinônimo do verbo. Você está faltando passar pela patrística, faltando passar pela tradição do primeiro século, que tem mais a ver, possivelmente, pode ter algumas coisas tronchas, mas está mais próximo do pensamento da igreja primitiva. Você está faltando passar pela absorção judaica em partes, com o pensamento grego, daquilo que é a regência e a sustentação do universo, chamado Logos, Verbo, Razão. Padeça, você escolha. Bota Deus na caixa do jeito que você quiser, achando que ele cabe. Mas fica conversando com essa caixa vazia, achando que Deus está ali dentro, contentado. E depois, quando abrir, ver, algum dia se toca, que nunca teve Deus naquela caixa, e se frustrar porque Deus não coube, e dizer que Deus nunca teve ao seu lado, quando na verdade você só o quis limitar ali dentro. E ele não aceitou essa limitação. Você que o quis ofender. Então pense com carinho na criação. Pense com carinho na sua responsabilidade com ela. Pense com carinho em quanto a criação precisa de você. Pense. A criação estava em festa quando recebeu a Cristo. Porque finalmente estava vindo o autor do seu resgate. Como nós estamos em festa. Celebremos, pois, e mediemos também essa vontade da criação, de querer que a gente seja adotados logo como filhos de Deus, para ser resgatado. Curta a natureza, saia, veja o mar. Me sinto bem orando aqui, então ore. Eu me sinto bem orando na água, então ore orando dentro da praia. Então, eu me sinto bem em cima da pedra, no monte, debaixo de uma árvore, sentado do lado do outro. Goze daquilo que Deus deu para mediar você. Para que você medie, goze, porque tudo foi dado ao seu consumo para ser usado em pura santidade. Tudo. Agora, pegue elementos que você só queira padronizá-los por seu vício religioso e limite a Deus estar somente naquilo e não nas outras coisas. E peque com tudo que as Escrituras ensinou sobre um espírito em verdade. Sua glória é anunciada por toda a terra, desde antes da glorificação que haverá. Só que a gente fecha os ouvidos para não ouvir e os olhos para não ver, com as mãos, com os tampões do pecado. E não damos glória a quem já merece glória hoje nesse mundo ainda, antes do vindouro Deus, antes do mundo vindouro. O pecado só nos faz esquecer do quão sério é essas coisas. Então, meu irmão, faça isso. A natureza é importante, poderia citar outros eventos que Deus falou. Sol, chuva, pássaros, colheitas, árvores, lírios. Deixa eu ver se tem mais outra coisa. Deve ter alguma coisa. Faça isso. Esse Cristo viu suficiência para falar do caráter de Deus usando os elementos da criação, assim como os gregos, assim como os próprios judeus usavam da criação para ver a glória e falar um pouco e entender o Criador. Saber que a criação também tem um pouco a nos pregar do Deus invisível, para agregar para aqueles que são filhos de Deus e o busca conhecimento. Pensar nela e se dedicar às vezes a ela é a nossa função e corresponder com a expectativa de Cristo e Deus com isso. Então vá, porque até a criação favorece aqueles que se fazem filhos do Criador. Porque elas sabem que nós, algum dia, iremos ser a ponte de mediação da glória por meio de Cristo, de que tanto ela almeja. Ela nos quer tratar bem, mas aprenda a estar em meio a ela, a tratar em devida santidade e a mediá-la para o Criador de forma correta. Não destrate animais, não viva de forma degradantemente poluente.
Ah, mas o mundo já vai mal, já vai morrer mesmo, já tá no fim do... velho. Se for assim, então desista de santificar. Tem mais pecadores no mundo do que santos. Você não quer fazer isso, né? Então faça a sua parte. Mesmo que os outros não façam. Parecer efêmero. Cautele. Cuide. Porque esse é o Deus que anda por cima das águas, transforma o estado de triágua para vinho, faz secar plantas, faz nascer plantas, faz gente do pó nascer, faz leão selvagem ficar que nem gato, faz peixe desistir da sua alimentação e vomitar, perdão. Faz animais ficarem em paz com os homens dentro de um espaço pequeno, relativamente dizendo a arca. A criação favorece aqueles que são filhos de Deus. Porque é isso. A ordem de Deus aos seus anjos. Porque os anjos sabem. Porque os anjos sabem quais são as ordens de Deus para seus filhos, de que mediem, de que sejam amigos dessa criação, ok? Fique na paz da sabedoria de Cristo e pode andar descalço em campos verdejantes. Pode respirar puro, pode de fato querer se deitar na grama e dizer: posso sentir a presença de Deus em tudo que foi criado. Você pode fazer isso, porque você também pode passar a presença de Deus para tudo que foi criado. Por meio de Cristo, mediador. Nosso Salvador. Sinta, consiga entender e perceber o verbo de Deus naquilo que foi criado. Porque você tem um verbo de dentro que te faz captar o verbo de fora. Como eu estou falando que não há dois verbos. É o mesmo verbo que sustenta o universo, Cristo. Mas Cristo nos deu a capacidade de o lê-lo, tanto nas Escrituras, quanto em tudo que fora criado. Amém? Sabedoria divina, graças ao bom Pai. Até a próxima.